Oi, gente, bem-vindo a uma nova videoaula de Fundamentos da Matemática 1. Hoje nós vamos falar sobre função de uma maneira intuitiva, né? Como obter função de uma maneira intuitiva, e também vamos explorar os conceitos de domínio, contradomínio e imagem. Vamos à aula? Então, nas aulas anteriores a gente viu primeiro que ia trabalhar com o conjunto dos números reais, né? Quer dizer, toda a nossa ideia, toda a estrutura dessas aulas de fundamentos, ela se baseia nos números reais, né? Apresentamos como somar, multiplicar polinômios, e aí depois demos a ideia de função de uma maneira contextualizada, né? Exemplo do carro, do açougue, das horas trabalhadas, e depois montamos o gráfico de uma função com uma função lá pré-estabelecida lá. No início dessa aula a gente vai falar se a pessoa, ao olhar para uma tabela, ela consegue ver a função. Então vamos dar uma olhada nisso. Vamos lá para o nosso slide, primeiro slide. Ó, aqui. Dê uma fórmula para a função representada em cada uma das tabelas abaixo. Por exemplo, a fórmula que relaciona essas duas grandezas aqui é y é igual a raiz quadrada de x. Olha lá, se o x vale 9, raiz de 9, 3. Se o x vale 16, raiz de 16, 4. Se o x vale 49, raiz de 49, 7. Tudo bem? Lá de baixo. A de baixo é a fórmula, né, a função que relaciona aquelas duas grandezas. Né? Repara que não tem nenhuma historinha, não tem nenhum pano de fundo aí. Ficaria y é igual a x mais 8. Né? Olha, quando o x vale 0, o y vale 8. Quando o x vale 3, o y vale 11. Você vai dizer, poxa, Marco, vai ser dificílimo, porque é no chutômetro que a gente obtém essa função? Não, tem um jeitão para você obter essa função, é claro, né? A gente vai ensinar nas próximas aulas. A gente só quer mostrar que aquela tabela, ela relaciona duas grandezas e a gente expressou daquele jeito. Tem mais uns exercícios no caderno daqui, explorando essa ideia. Tenta fazer, mas mais tarde você vai notar que a gente vai ensinar como obter a função que relaciona as duas grandezas. Tudo bem? Agora vamos falar sobre domínio, contradomínio e imagem. Isso é importantíssimo. Vamos virar o slide. Ó, vejamos as funções abaixo. Vamos discutir o domínio de cada uma delas. Vamos admitir que o conjunto contradomínio seja conhecido. A gente vai dizer que o contradomínio é o conjunto dos reais. Ou seja, contradomínio é igual aos reais. Vamos tentar, primeiro, falar o que é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo assim, ó, eu quero saber o domínio. O domínio é a primeira bolinha. É os carinhas que eu posso colocar no lugar do x. Tudo bem? E a segunda bolinha é o contradomínio. É os carinhas que estão lá no y. Todos. Todos. Os flechados é que é a imagem, né? Aqui é o contradomínio, está cheio de número aqui. Então, todos os números reais. A gente já falou que todos os números reais é o contradomínio, tudo bem? E aqui é o domínio, é os carinhas que eu posso colocar no lugar do x. Você pergunta, como assim, Marco? Lembra do exercício do carro? Lembra? No exercício do carro eu não podia colocar no lugar do x o 1,2. Eu não podia, né? Porque eu não posso vender 1,2 carro. Então, o domínio lá era só os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu podia vender nenhum carro, podia vender 500 carros, mas 10 carros e meio eu não conseguia vender. Lembra do conjunto, lembra do exercício, desculpa, do açougue? No exercício do açougue, o domínio ia de 0 a 30. Por que o x, por que eu só podia colocar no lugar do x números que iam de 0 até 30? Porque o dono do açougue lá não tinha mais do que 30 quilos daquele tipo de carne lá.
Então eu não podia colocar 31 no lugar do x. Mesmo que parecesse que dava para colocar, não podia. Tá legal? Deu para entender? Ótimo. Agora não tem uma historinha de pano de fundo, mas de qualquer maneira tem umas generalidades que a gente tem que perceber. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Olha, nós vamos mostrar 4 exemplos e nenhum dos 4 está tendo uma historinha de pano de fundo, que nem a do carro, a do açougue, do horas extras. Tudo bem? Vamos tentar então ver se eu posso ou não colocar qualquer número que eu queira no lugar do x. Lembra que no do carro não podia, no do açougue não podia, no das horas extras até que podia. Não podia colocar horas extras negativas, né? Senão o cara ia tirar do meu salário. Vamos lá? Vamos ver os exemplos. Ó, está aqui a função. Isso aqui é uma função do primeiro grau. A gente já sabe que o gráfico é uma reta, né? A gente até falou na aula passadinha lá. Esse carinha aqui que está na frente do x é positivo, então o gráfico está olhando para lá, está assim. Nós não estamos discutindo isso. A gente quer discutir se a gente pode colocar qualquer número no lugar do x. Nesse caso, pode. E o domínio é todos os reais. A gente deu um exemplo para você. A gente deu 2 exemplos para você. Vamos ver qual é o primeiro exemplo. Então, eu quis jogar o 5 no lugar do x. Joguei. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Quer dizer, o 5 vai estar ligado com 17. É isso que aconteceu. Tudo bem? É isso. Eu fui jogar outro número também. Fui jogar o raiz de 11. Joguei o raiz de 11. Aqui, ó, no lugar desse x. Deu 3 vezes raiz de 11, mais 2. A gente podia parar ali. Mas tem gente que fala, pô, Marco, ficou feia aquela resposta, 3 raiz de 11 mais 2. Posso dar uma melhorada naquilo lá para ficar mais visível, digamos assim? Pode. Vamos trocar o raiz de 11 por 3,34. Se apertar na calculadora, é mais ou menos isso que vale raiz de 11. Então ficou 3, aqui era x, lembra? Então no lugar do x, o 3,34. 3 vezes 3,34 mais 2 vai dar 12,2. 12,02, desculpa. Isso quer dizer o quê? Que o raiz de 11, que é 3,34, 3,34 está aqui, ó. 3,34 está mais ou menos por aqui. Ele está ligado aqui com o 12,02. Tudo bem? Eu posso colocar, então, qualquer carinha no lugar daquele x? Posso. Naquela funçãozinha lá, 3x mais 2, como não tem uma historinha, né, que limita o eu colocar um número ou outro, eu posso colocar ali qualquer númerozinho. Então, o domínio é todos os reais. Pode tentar você, coloca o número que tu quiser no lugar do x, que vai dar certo. Tá legal? Vamos para o segundo exemplo. Vamos virar lá. Olha o segundo exemplo, que era a letra B lá. F de x igual a x quadrado menos 4x mais 3. A gente não falou ainda que tipo de gráfico daquela função ali. Nem estamos discutindo isso. Estamos discutindo só se a gente pode colocar ou não quais carinhas no lugar do x. A gente vai colocar quase os mesmos carinhos. Ó. Coloquei o 5. Se eu colocar o 5, vai dar 5 ao quadrado, menos 4 vezes 5, mais 3, que é a conta que está aqui. Ó. Se eu fizer essa conta, dá 8. Então, o 5 está ligado com 8. Tudo bem, gente? É isso. Tá? Coloquei um número decimal, 1,7. 1,7 ao quadrado, menos 4 vezes 1,7, mais 3. Está aqui. Se você fizer essa conta, dá menos 0,91. 1,7, que está aqui antes do 5, está ligado com menos 0,91. Tudo bem? Que é um 9, ó. E aí coloquei também o raiz de 11. Lembra que valia 3,34? Vamos nós colocar o raiz de 11 também. Ó, raiz de 11 ao quadrado, aqui nessa função, né, gente? Lembra que a função é essa, hein? Tá? Menos 4 vezes raiz de 11 mais 3. Aí deu isso aqui, né? Se você fizer a continha, deu isso aqui. Aí vira o slide que essa conta está melhorada. Olha quanto deu. Deu 11 menos 4 vezes 3,34, que era o raiz de 11, lembra? Mais 3, deu isso aqui, 0,64. Quer dizer que o raiz de 11, que é o 3,34, está ligado com 0,64. Tudo bem? Nesse exercício ali, naquela função ali, você também pode colocar qualquer carinha no lugar do x.
Então, o domínio é todos os reais. Todos os reais de novo. Então, escreve lá, domínio é igual aos reais. Né? A gente usou essa representação assim, ó, gráfica. Né? A gente falou que o 5 estava ligado com 17, se não me engano. Deixa eu voltar o slide para ver se é isso mesmo. Olha lá. Então, o que a gente queria dizer, né, veja, o raiz de 11 é o 3,33, está ligado com 0,64. Agora, lembra que o 5 estava ligado com 8? Lembra, nessa função aí? Eu podia falar dessa maneira, ou podia fazer assim, ó. O 5 que pertence ao domínio está ligado com o 8 que pertence ao contradomínio. Como aqui, o 3,34 está ligado com 0,64. O 3,34 é o raiz de 11. Tudo bem, gente? Quer dizer, existem várias maneiras de você dizer a mesma coisa usando notações diferentes. O que a gente está discutindo nessa aula é o quê? Será que eu posso... É isso que tem que ficar sempre na tua cabeça. Será que eu posso colocar o número que eu quiser no lugar do x? Essa linda frase em português, em matemática, significa qual é o domínio da função. Entendeu? No exemplo do açougue, eu não podia colocar o 50 no lugar do x. Ah, Marco, por que não? 12 vezes 50 dá 600. Dá, mas o cara não tinha 50 quilos de carne para vender, daquele tipo. Então, não podia colocar. Tudo bem? Ainda falta discutir 2 exemplos. Vamos lá para os outros 2. Letra C. F de x é igual a raiz quadrada de x menos 3. A pergunta é, posso colocar no lugar desse x o número que eu quiser? Essa é a pergunta em português. Em matemática significa qual é o domínio da função. Na realidade, eu não posso colocar no lugar desse x o número que eu quiser. Quando for raiz de índice par, aqui tem um x menos 3, você pega o radicando, né, x menos 3, tem que ser esse número que está aqui dentro, ou x menos 3, ele tem que ser maior ou igual a 0. Né? E aí, se você passar o menos 3 para lá, né, ou isolar o x como queira, o x vai ficar maior ou igual que 3. Quer dizer, então o domínio é todos os números reais, desde que esses números sejam maiores ou iguais a 3. Né? Quer dizer, eu só posso jogar no lugar desse x números maiores do que 3. Tudo bem? Vamos ver uns exemplos. Coloquei o 5, né, que já virou famoso, foi colocado nos exemplos anteriores. 5 menos 3 dá 2. Então, se eu colocar o 5, vai dar raiz de 2. Raiz de 2 dá aproximadamente 1,41. Quer dizer, o 5 está ligado com 1,41. Quer seja no gráfico, quer seja no diagrama de flechas, nas bolinhas lá. Tudo bem? Vou colocar o 7 no lugar do x. Raiz de 7 menos 3 deu raiz de 4. Raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então, o 7 está ligado com 2. Eu posso escrever assim, né? Ou posso escrever assim. O 7 no domínio, lá está o 2 no contradomínio. Tudo bem? Posso jogar o raiz de 11? Posso. 3,34 menos 3. Deu raiz de 0,34. Se você apertar lá na calculadora, dá 0,58. Tudo bem? Então, 3,34 está ligado com 0,58. Olha, por que eu não posso jogar no lugar do x números menores que o 3? Olha aqui a zebra. Joguei no lugar do x o número 2. Ficou 2 tira 3, ficou raiz quadrada de menos 1. E raiz quadrada de menos 1 não é um número real. Lembra que a gente falou no começo do curso que só vale trabalhar com números reais por enquanto? Só estamos trabalhando com números reais. Tudo bem? E agora o último exemplo. Vamos lá. Temos uma outra função aí, de novo não tem historinha, né? Não tem um pano de fundo. Já teve pano de fundo de hora extra, carro, açougue, e agora não tem. Temos aí uma funçãozinha lá. Será que eu posso colocar no lugar desse x o número que eu quiser? Essa frase em português significa qual é o domínio da função. Né? Eu não posso colocar o 2. Por que eu não posso colocar o 2? Porque aqui embaixo vai ficar 2 menos 2, vai dar 0. E 5 dividido por 0, você vai ver em cálculo 1, daqui a uma outra aula, né? E que é um sinal de impossibilidade.
Então, eu não posso colocar o 2. E como é que eu expresso isso em português? Em matemática, desculpa. Em português está escrito, não posso colocar o 2. Em matemática. Que o domínio é todos os x pertencentes ao R, desde que o x não valha 2. Tá legal? Como é que a gente fez? Pegou esse x menos 2 aqui, que estava aqui, né? E escreveu diferente de zero. Quer dizer, aqui embaixo eu não quero que dê zero. No denominador da função não pode dar zero. E aí, isolando o x, o 2 passa para lá, o x é diferente de 2. Foi assim que a gente obteve o 2. Aí o cara fala, Marco, eu posso colocar o número que eu quiser no lugar do x? Pode. Vamos ver outro slide. Nós colocamos 6. Se você colocar o 6 no lugar do x, vai ficar 5 dividido por 6 menos 2, 5 dividido por 4, e aí o f de 6 deu 1,25, que é 5 dividido por 4 dá 1,25. Quer dizer, o 6 está ligado com 1,25. Tá legal? Bem, a aula acabou, né? Mas a gente gostaria que você fizesse o quê? Desse uma lida no caderno, fizesse todos os exercícios, né? E qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.